Olá, galerinha do nono ano. Hoje a gente vai ver sobre as revoluções russas. O Império Russo, ele vai se destacar porque ele vai ser um dos impérios em que vai estar bem mais atrasado em relação às demais potências europeias. O atraso do Império Russo é na questão econômica, na questão social e também na questão política. No quesito política, o Império Russo, ele está oficialmente numa autocracia. O que isso quer dizer? Que não tem partidos políticos legalizados, embora existam algumas agremiações que são clandestinas, mas que vão fazer alguma diferença dentro do Império. No atraso social, ele tinha um absoluto predomínio da aristocracia fundiária, ou seja, a terra era a base de tudo. Então, diante de uma burguesia fraca e massas de camponeses marginalizados e revoltados, essa aristocracia fundiária também era o grande desespero nesse atraso social. No atraso econômico, a gente pode lembrar que a economia ela era basicamente agrária. O que isso quer dizer? Que era praticada por latifundiários, e esses latifundiários, eles exploravam os camponeses marginalizados, e era uma exploração antiquada, através de um trabalho de milhões de camponeses miseráveis. A industrialização russa ela foi tardia, porque dependia de capitais estrangeiros e também se restringia a algumas cidades. Então, esse extraordinário atraso dentro do Império Russo vai fazer com que ele vá decaindo cada vez mais, tanto na questão política, social ou econômica. E o mais importante ainda sobre isso, na questão política, é que por mais que não existiam partidos políticos legalizados, mas lá tinha dois ramos na política, que eram os bolcheviques, que eram marxistas radicais, e era também os mencheviques, que eram os socialistas moderados. A Revolução Russa de 1905, ela é dividida em 3 episódios distintos: o domínio sangrento, a Revolução de Potemkin e a greve geral. O Domingo Sangrento foi uma manifestação pacífica, onde milhares de operários, lá de São Petersburgo, eles vão, de forma pacífica, tentar impor as suas vontades, as suas reivindicações. Só que de forma bem violenta, eles são dispersados pela Guarda Imperial com centenas de vítimas. E esse acontecimento, o Domingo Sangrento, ele abalou profundamente a confiança do povo em relação ao seu imperador. Já a revolta de Potemkin, ela ocorreu devido à frota russa está lá no Mar Negro e sua tripulação se rebelar ao saber que seria enviada para lutar contra os japoneses. Os demais navios da esquadra não aderiram à revolta, cujos os tripulantes eles acabaram se refugiando lá na Romênia. De qualquer forma, tratava-se de um motim em uma grande unidade da Marinha Russa, evidenciando que as Forças Armadas já não podiam mais ser consideradas sustentáculos fiéis da monarquia. Então, foi um couraçado pertencente à frota russa lá no Mar Negro que gerou a revolta. E o terceiro episódio foi a greve geral. O que foi essa greve geral? Na região de São Petersburgo, Moscou e Kiev, os operários eles entraram em greve geral. Apesar de ter uma forte repressão militar, os trabalhadores resistiram por algumas semanas, sobretudo os trabalhadores da região de Moscou. 2 fatos importantes vão ocorrer durante essa greve. Primeiro, eles vão ser organizados em grupos sovietes, que são conselhos de trabalhadores, e há também os operários que vão se defender através da bala, mostrando que estavam se preparando para uma insurreição armada. Já em 1906, o czar Nicolau II ele resolve criar a Duma, que é o primeiro passo em direção à liberalização. Essa Duma é uma assembleia legislativa com poderes extremamente limitados e, como ela era censitária, os seus deputados representavam apenas 2% do total da população. A primeira fase da Revolução ela ocorre em 1917. A causa imediata dessa Revolução Russa foi os efeitos desastrosos envolvendo a Rússia na Primeira Guerra Mundial.
Na qualidade de membro da Tríplice Entente, juntamente com a Grã-Bretanha e a França, o Império Russo entrou em guerra com a Alemanha, com a Áustria-Húngara, em 1914. Mas, embora sendo um exército gigantesco, o apelido deles era o rolo compressor, a Rússia resolve sair da guerra, porque eles não estavam à altura dos adversários alemães. E também pelo motivo de que a Primeira Guerra Mundial ela é imperialista, capitalista, e a Rússia ela não era muito voltada ao capitalismo. Então, o outro motivo que levou ela a sair da Primeira Guerra Mundial. Os alemães, eles impuseram as tropas do czar derrotadas e acabaram fazendo com que a Rússia rendesse e ficasse dividida entre duas outras frentes de batalha. Havia uma frente ocidental contra os ingleses e os franceses, e essa frente não pôde se explorar suas vitórias ao fundo. Mesmo assim, boa parte do território russo encontrava-se em poder dos invasores, principalmente a Ucrânia, que era conhecida como Terra Negra, e ela era considerada também o celeiro do Império Russo. Enquanto isso, havia acontecido perdas no exército, havia dificuldades de abastecimento de alimentos e remédios, o alto custo de vida dos russos em relação à greve e à guerra, e a ineficiência e as corrupções administrativas fez com que os russos ficassem cada vez mais desesperados. Em fevereiro de 1917, então, principalmente ali no início de março, que é o calendário vigente dos países ocidentais, eclodiu manifestações em Petrogrado e também na região de São Petersburgo, exigindo a saída da Rússia da guerra. As tropas da capital recusaram-se a reprimir os manifestantes e aderiram a eles. O czar Nicolau II, que se encontrava lá no quartel-general, ele foi impedido de entrar em Petrogrado. Então, em questão de dias, a insurreição ela se alastrou por todas as cidades do grande império russo. Como o príncipe herdeiro ele era hemofílico, Nicolau, então, preferiu abdicar do trono em favor do seu irmão, mas ele se recusou a aceitar esse trono. Para que a Rússia não ficasse acéfala, sem uma cabeça, sem uma mola mestre, a Duma ela organizou um governo provisório constituído de aristocratas e também de burgueses, sob a chefia do príncipe Lvov. Esse novo governo ele adotou uma postura liberal, decretando a anistia política. Com isso, milhares de prisioneiros foram libertados e centenas de exilados puderam retornar à Rússia, graças à anistia política. Entre eles, tinha os revolucionários bolcheviques, liderado por Lenin. Imediatamente começou-se então a ser organizados sovietes de operários, soldados e camponeses e com vistas à realização da Revolução Socialista. Recém-chegado do exílio, Lenin ele tenta dar um golpe de Estado. E isso ocorre em julho de 1917. Só que o golpe de Estado que Lenin tentou dar acabou falhando e ele foi obrigado a se esconder por algum tempo. O príncipe Lvov ele foi substituído na chefia do governo provisório por um advogado chamado Kerenc, que era do Partido Social Revolucionário. Apesar do nome, essa era uma agremiação política moderada, que gozava de uma certa popularidade. Mas esta se deteriorou rapidamente devido à insistência de Kerensky em continuar a guerra contra a Alemanha, apesar dos anseios de paz da população e da impossibilidade da Rússia poder sustentar um conflito militar de tais proporções como a Primeira Guerra Mundial. A segunda fase é a Revolução de 1917. Em outubro de 1917, no mês de novembro, os bolcheviques finalmente conseguem tomar o poder russo. Os sovietes, eles são controlados e acabam se transformando no poder da Rússia através dos bolcheviques. E eles anulam totalmente o papel da Duma e de Kerensky. Um assalto ao Palácio do Governo, conduzido por soldados bolcheviques, resultou na fuga de Kerensky e que conseguiu se refugiar nos Estados Unidos. Algumas dezenas de jovens parecem tentar defender seu líder que está fugindo.
e ele foge aqui para a América. A Duma, ela foi dissolvida e o poder foi assumido por um conselho de comissários do povo, chefiado por Lenin. O novo governo convocou imediatamente uma Assembleia Constituinte. As eleições se realizaram em condições caóticas. Os bolcheviques dominavam Petrogrado, Moscou, Minsk e Kiev. Ou seja, os grandes núcleos russos estavam todos dominados. Mas seu poder estava longe de ser estável na agonizante situação em que o Império Russo se encontrava. Assim, as eleições deram maioria aos partidos não bolcheviques. A Assembleia Constituinte se reuniu, então, em Petrogrado, em janeiro de 1918, por um único dia. Comprovada essa hostilidade da maioria dos deputados e também do Conselho dos Comissários do Povo, Lenin ordenou esse fechamento. Então, ela só funcionou um dia e foi fechada. Começava, então, aqui a ditadura comunista com todos os seus desdobramentos. A paz com a Alemanha, a guerra civil entre brancos e vermelhos, a socialização, a nova política econômica, a luta pelo poder em Trotsky e Stalin, e, enfim, a ditadura stalinista de 1928, que vai até 1953, uma das mais sangrentas ditaduras de todo o século XX. Como a gente consegue ver na imagem, com essa ditadura, a derrubada da estátua de Lenin passa a ser o símbolo do fim da primeira experiência do Estado socialista na Rússia. E aí vem a ascensão de Stalin. O stalinismo, ele é definido pelos historiadores como um regime totalitário que existiu na União Soviética entre 1927 e 1953 e foi construído pelo líder do país, Joseph Stalin. Esse governo stalinista, ele realizou transformações profundas dentro da Rússia e ele também realizou uma implacável perseguição a todos os seus opositores. A coletivização das terras dos soviéticos, a industrialização do país, a perseguição aos seus opositores, a resistência ferrenha contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial foram alguns dos acontecimentos marcantes durante esse período. Os crimes cometidos durante o stalinismo, eles só foram denunciados depois da morte de Stalin, para você ter uma noção de como era essa ditadura. Esses crimes só puderam ser desvendados ou denunciados somente depois que Stalin morreu. E enquanto isso, no México, aqui nas Américas, ele estava sendo governado por Porfírio Dias, que era o chamado Porfirato. Ele teve como missão política preservar os privilégios da elite que abraçou o movimento da independência. Nesse período, a sociedade mexicana ela era formada por a maioria de analfabetos, que somava mais ou menos 11 milhões de pessoas. Grande parte dessa massa desinformada, desses analfabetos, desses miseráveis, era composta por indivíduos de origem indígenas e que eram submetidos aos desmandos legitimado dos grandes proprietários de terras na região mexicana. Nesse contexto, notamos a formação de um movimento popular atestado dos grandes círculos de discussões, que são ideológicos e políticos, aonde se marca um caráter popular e social. As expectativas de uma população asfixiada por todo esse processo de segregação acabou dando posse a um novo presidente mexicano. Os camponeses, eles se mobilizaram em torno de uma reforma agrária, a ampliação dos seus direitos, uma maior liberdade e a valorização do elemento indígena dentro da sociedade mexicana. Sobre o lema Terra e Liberdade, os trabalhadores rurais eles acabaram sendo liderados por dois grandes mestres, Emílio Zapata, que era um caudilho da região sul, e o Pancho Villa, que era um camponês pobre da parte meridional mexicana. A administração do Madero, em pouco tempo, se tornou frustrada, não deu certo. A insatisfação dos camponeses se traduziu da intensificação dessas revoltas contra os latifúndios e ações de combate direto a esses latifúndios.
Francisco Madero, então, fez jus à sua ação demasiadamente reformista e não apoiou a ação campesiana, os camponeses, e ele acabou protegendo só os grandes proprietários. O potencial revolucionário logo conseguiu alertar as potências industriais que na época adotavam ações intervencionistas no continente americano. Então eles tentaram intervir nessa situação. O andamento dessa Revolução Mexicana ela se intensificou quando Madero foi assassinado a mando do comandante do exército Victoriano. Esse militar, ele tentou acalmar essa onda revolucionária através da criação de um regime ditatorial. No entanto, as ações dos camponeses liderados por Zapata e por Villa forçaram a queda desse governo em 1914. Então, Victório, ele acabou caindo no ano de 1914. Um novo governo constitucional foi estabelecido no México com a eleição de Venustiano Carranza. A Revolução Mexicana, então, ela tomava força, enquanto as elites agrárias tentavam se reorganizar nesse cenário político nacional. No ano de 1917, uma nova Carta Constitucional foi criada no México, legitimando o governo de Carranza. Os revolucionários não apoiaram esse novo presidente e se mantiveram uma situação de luta. No entanto, quando Zapata morre em 1919 e Villa acaba falecendo em 1923, causa-se um desmembramento da classe subalterna mexicana, dando ao fim a um processo revolucionário. Então, com a morte de Zapata e de Villa, termina esse processo revolucionário dentro do México. Então, essas revoluções russas, elas acabam tendo um vínculo com a Revolução Mexicana também, porque os ideais são parecidos. As situações, tanto política, econômica e social da Rússia e do México se assemelham. Então, nesse capítulo, são essas informações que nós temos que nos atentar para podermos responder às atividades e dar sequência ao nosso estudo.